Nascido em São Paulo em maio de 1943, ele formou-se em medicina pela USP e hoje é um dos mais respeitados oncologistas do país. No início dos anos 70, trabalhou na área de moléstias infecciosas do Hospital do Servidor Público de São Paulo e durante 20 anos dirigiu o serviço de imunologia do Hospital do Câncer. Um dos pioneiros no tratamento da AIDS, iniciou em 1989 um trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV e da hepatite C na população carcerária da Casa de Detenção do Carandiru, na capital paulista, onde trabalhou como médico voluntário até a desativação do presídio em setembro de 2002. Esta experiência é contada em 3 dos inúmeros livros que publicou. Prisioneiras, lançado há um mês, descreve o que viu e ouviu em 11 anos como médico na penitenciária feminina da capital e completa a trilogia que começou com o best-seller Estação Carandiru, seguido de Carcereiros. Um dos fundadores do curso Objetivo, atualmente dirige no Rio Negro um projeto de pesquisa de plantas brasileiras feito em parceria com a Unip e apoiado pela FAPESP. Para falar destes assuntos e da polêmica envolvendo a Cracolândia e o tratamento de dependentes de crack, o Dr. Drauzio Varella é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Cláudia Colucci, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, Fabiana Cambricoli, repórter de saúde do jornal O Estado de São Paulo, Cristiane Segato, repórter especial da revista Época e colunista de saúde da Época Online, Robinson Borges, editor de cultura do jornal Valor Econômico, e Ana Cecília Marques, doutora em psiquiatria, professora da Unifesp e coordenadora da Comissão de Drogas da Associação Brasileira de Psiquiatria. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Drauzio Varella, muito obrigado pela sua presença aqui no Roda Viva. Pela 6ª vez. A última ocorreu há 5 anos. Prazer, Você sabe que eu sou seu admirador, militante há muito tempo. Mas eu queria saber o seguinte, como é que você consegue, eu acompanho a sua trajetória, eu queria saber como é que você consegue, para mim é meio miraculoso. Você, como diz resumimos na apresentação, você atende no seu consultório, dá consultas 3 dias por semana, você dá palestras, faz trabalho voluntário em presídios, mantém um blog, participa de vários especiais da televisão, faz pesquisas na Amazônia, corre, participa de maratonas e escreve livros excelentes. Eu acabei de ler Prisioneiras, que trata resume a sua experiência da penitenciária feminina, que é um ótimo livro, eu recomendo enfaticamente a quem nos acompanha. E antes disso, você publicou o seu 3º livro infantil, ou infanto-juvenil, Nas Águas do Rio Negro. Como é que você, Drauzio, organiza o seu dia? Como é que você faz com o tempo? Porque senão a gente vai acabar acreditando que o seu dia é bem maior que o nosso. Não, acho que você com a idade também vai ficando um pouco mais seletivo, né, Augusto? Deixa de perder tempo com coisas que não te interessam, né? Na juventude você esbanja tempo, né? Vai a festas que não trazem nada de bom, você fica conversando com pessoas que não te acrescentam nada. Com a idade você já percebe que o teu tempo não é ilimitado, né? Nunca foi ilimitado, mas na adolescência você tem essa impressão. O teu tempo é curto e vai encurtando cada dia que passa. E você tem que se concentrar nas coisas que te dão mais prazer. E você é disciplinado, assim, você tem um horário para escrever, você tem um horário claro, o horário do consultório, esse é sempre o mesmo. Mas você tem horário para escrever, o horário para trabalhar em programas de televisão, como é que é?
Olha, o horário rígido que eu tenho mesmo é o horário do consultório. Do consultório. Esse é rígido, eu tenho que chegar cedo e ficar até o fim do dia. Porque as pessoas marcam a hora e eu não gosto de atrasar com ninguém. Os outros horários são mais ou menos móveis. A cadeia também, uma vez por semana que eu vou, e lá é bom que eu chegue cedo. Mas se eu, numa semana, eu posso inverter, em vez de manhã ir à tarde, em caso de necessidade. A televisão é sempre muito desorganizado o horário, né? Porque a televisão tem um ritmo próprio que você não consegue alterar. Então, de repente, tem que gravar muito. Aí passam uns dias, às vezes semanas, sem gravar nada. E aí eu vou tentando jogar isso no tempo. E escrever, eu escrevo quando dá. Eu adquiri uma prática de escrever no meio de outras pessoas. Tem gente que para escrever precisa de silêncio, tranquilidade, tudo. Eu não consigo. Você não. Eu consigo escrever em sala de espera de aeroporto, com aqueles idiotas gritando no celular, brigando com a secretária. Eu consigo me desligar completamente. Perfeito. Cristiane Segato abre a roda. Drauzio, eu acho que a solidão é um elemento muito marcante nesse seu último livro, né? É muito impressionante a forma como você descreve a solidão das mulheres na penitenciária, ao contrário do que acontece no sistema prisional que acolhe os homens. No caso das mulheres, elas ficam isoladas, essa solidão é muito mais marcante. Ninguém vai visitar, quando vai é uma mãe, é uma avó. E eu queria que você falasse um pouco dessa diferença que você notou e também qual que é a sua frustração como médico, né? O que você gostaria de oferecer a essas suas pacientes da penitenciária e que você não é capaz de oferecer? Olha, a solidão tem um destaque grande no livro mesmo, porque eu acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção quando cheguei na penitenciária feminina. Eu fiquei em penitenciárias masculinas de 1989 até 2006, foram 17 anos. E aí, em 2006, eu fui para a penitenciária feminina porque estava um problema sério lá, faltavam médicos. E eu fui para ficar alguns meses até a situação ficar normal, voltar ao normal. E fiquei lá até hoje, então são 11 anos. E logo de cara, o que mais me chamou a atenção é a solidão. A penitenciária feminina de São Paulo tem um número entre 2.200, 2.400 mulheres presas. Fim de semana, as visitas não passam de 800 pessoas. Não é que 800 mulheres recebem visitas, são 800 visitantes. Há mulheres que recebem 3, 4 pessoas da família e outras, quer dizer, o número de mulheres que não recebe visita nunca é enorme. Você tem moças lá que estão há 7, 8 anos presas, nunca receberam a visita de ninguém, nenhum familiar, nenhum amigo. O que é raro em presídio masculino. Presídio masculino, o homem não fica sozinho se ele quiser. Porque mesmo que ele vá preso sozinho, que ele seja de outra cidade, eles arranjam um jeito, mandam carta, escrevem para colunas de relacionamento social, eles arranjam uma namorada. Ou então vai a mãe, vai a prima, vai a tia, vai alguém da família, vai visitar. Você passa na porta dos presídios aqui, aquela fila enorme, só mulheres, né? Fila no presídio feminino é uma filinha de nada, poucas pessoas ali, né? Então, isso foi uma coisa muito, muito forte para mim e eu acho que a principal aflição da mulher presa, o maior sofrimento que ela tem é a solidão, especialmente porque a maioria delas, quase totalidade, tem filhos e normalmente muitos filhos, né? Muitos filhos. Ainda hoje atendi uma menina com 30 anos, 7 filhos. Isso é o normal, é rotina. Eu digo no livro aí, quando eu encontro uma menina de 25 anos que não tem filho, ou ela é infértil ou é gay, porque se ela for heterossexual e fértil, ela tem vários filhos. Esse é um dos grandes problemas da sociedade brasileira, Cristiane. Essa coisa de... A gente, quando discute natalidade no Brasil, você diz, não, a natalidade brasileira é 1,8 filho por casal. E nós precisamos de 2,1 filhos para manter, 2,1, 2,2 para manter a população constante. Então, nós já estamos abaixo do nível de reposição. Só que nós esquecemos que essa natalidade é desigual. Ela é pouco representada na classe social mais alta. As meninas que fazem universidade querem fazer doutoramento antes de ter o primeiro filho. E as outras começam a engravidar com 13, 14 anos.
Nós criamos uma massa nas periferias das cidades brasileiras de crianças que foram criadas por outras crianças, sem nenhum apoio do pai, sem nenhuma consistência familiar para dar suporte a essa situação. E qual que é a sua frustração como médico? Como médico, a frustração é de... Você tem um número muito grande de pessoas para atender. Você não consegue atender num tempo razoável, não consegue gastar com cada pessoa o tempo que seria necessário. A segunda, não vou chamar, é uma frustração, lógico, é você não contar com o apoio de exames laboratoriais e exames de imagem. Porque eu peço um ultrassom, essa paciente vai ser encaminhada, no dia que tiver escolta, aí vai fazer... não vai chegar na minha mão. Ou se chegar, vai levar muito tempo quando não vai interessar mais aquele exame. Isso realmente frustra. Por outro lado, é um desafio também de você fazer medicina à moda antiga, com estetoscópio, né? Eu sinto que lá eu sou médico de verdade, muito mais do que no meu consultório, que eu peço uma tomografia, atravessa a rua e faz no Hospital Sírio-Libanês. Cláudia Colucci. Drauzio, aproveitando o gancho sobre o seu livro, você diz que a facção criminosa PCC conseguiu dar aos presos uma segurança que o Estado não dá. Como é que funciona isso? Olha, Cláudia, acontece o seguinte, pensa, quando eu comecei a trabalhar no sistema penitenciário, foi em 1989, no começo dos anos 90, o Brasil tinha aí 90 mil presos, o Brasil, 90 mil. Hoje o Brasil tem 675 mil presos. Olha a diferença. Isso é uma prova definitiva que a cadeia não traz segurança pública. Você prende aquele ladrão que está roubando na esquina da sua casa, ele não vai estar mais lá. Diminui a violência daquela pessoa, mas ele é substituído por outros. Imagina, nós tínhamos 90 mil, hoje temos 625 mil. As nossas cidades são mais seguras? Não, ao contrário, são muito menos seguras. Quando você provoca uma aglomeração de gente nesse nível, dentro de uma cadeia, o Estado não tem como garantir a segurança das pessoas. Pega um desses CDPs, que tem 20 pessoas numa cela. Como é que o Estado pode se responsabilizar pelo que vai acontecer às 2 horas da manhã entre 2 presos que se desentendem? Então, quando você tem uma aglomeração desse tipo, você facilita a formação de facções. As facções sempre existiram nas cadeias. Eu não conheci um carcereiro que tenha me dito que trabalhou numa cadeia sem que não houvesse facção. O que não havia é uma facção que dominasse as outras, que impusesse as suas relações de poder para as outras. Então, esse é que é um fato novo. Isso surgiu quando? Isso surgiu por causa do massacre do Carandiru. Não sou eu que estou falando. Está lá nos estatutos do PCC, que o PCC foi formado para defender os interesses dos presos contra a violência do Estado e para vingar os 111 mortos no Carandiru. Surgiu daí. De lá para cá, quando acontece de uma facção dominar as outras, fica muito difícil de você desorganizar. Eu acompanho esse trabalho há bastante tempo. Vejo o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, que é uma pessoa que eu acompanho desde o Carandiru. Ele sabe tudo de cadeia, tem uma experiência enorme. Eles tiram preso daqui, volta para lá. É muito complicado fazer isso. E, de certa forma, conseguem um determinado controle, mas você não consegue que essas facções fiquem muito poderosas, que levantem muito dinheiro, que controlem o tráfico, que dominem áreas da periferia da cidade. Então, à medida que você teve uma facção que apareceu assim, qual foi o interesse deles? Para poder controlar as coisas dentro da cadeia, qual é? É de impor regras. E essas regras têm que ser obedecidas. Lei de bandido funciona, porque você faz agora e você morre no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. O Estado não, tem que julgar, tem que condenar, tem advogado de defesa, ataque, né? Promotoria e tudo. Bandido não, bandido é rápido. Então, com isso, eles conseguiram montar um esquema dentro das cadeias e fora das cadeias, que é um esquema de poder. Nas masculinas e femininas. Masculinas e femininas, não só no estado de São Paulo, em outros estados. Aqui, pelo menos, nós temos uma coordenação que procura desorganizar, que procura, de alguma forma, manter ainda o controle no estado de São Paulo. O que é verdade, o que se consegue manter de alguma maneira. Nós vimos o que aconteceu há pouco lá pelo norte e pelo nordeste do país. Né? Robinson.
Doutor Drauzio, há poucas semanas houve uma operação na Cracolândia, aqui em São Paulo, e uma pesquisa do Datafolha indicou que 80% da população aprovava a operação. Mas alguns dados que me chamaram a atenção... A internação. A internação. Alguns dados que me chamaram a atenção é que a maioria, 24% dos entrevistados, achavam que a culpa pelo problema era do usuário do crack. Em segundo lugar, o traficante, com 22%. Depois vinha ali o poder público, o governo estadual, o governo federal e a prefeitura. Eu não sei se é possível inferir, mas me parece que essa percepção da população é de que a adição tem um componente moral muito grande e não é visto muito pela população como uma doença. E não sei se isso estaria, não sei qual a avaliação que o senhor faz dessa visão que se tem da adição como uma doença e do aspecto moral que envolve, o estigma que envolve o usuário, né? E também qual é a participação que o senhor acha, como é que o senhor acha que é essa composição em torno do problema, assim, quais são as responsabilidades desses setores no problema da Cracolândia? Olha, Robson, a visão da sociedade é míope, né? Porque o raciocínio é tão imediato, né? Eles olham, veem aquele ambiente horrível, aquelas pessoas naquele nível de degradação e dizem, isso aí tem que acabar, não pode a sociedade admitir uma coisa dessas, né? E a ideia da sociedade qual é? É que você tem que acabar com o usuário, porque ele é o responsável por aquilo, ele que começou a usar droga, ele que chegou àquele ponto da adição. Só que essa visão não resolve o problema, né? Porque, na verdade, o que acontece? Aquelas pessoas, quando chegam naquela fase, elas já vêm de um longo percurso. Elas vêm de onde? Você tem na Cracolândia alguns membros da classe média alta até, e até de pessoas mais abonadas, mas são pouquíssimas. Por que razão será, não? Por que razão são tão poucas essas e é tão grande o número daquelas que vêm dos estratos mais pobres da população? Estrato pobre, eu digo, é pobre mesmo, que vem das periferias, que vem de moradores de rua, que vem de gente que viveu em lares completamente destroçados, em famílias ou que nunca se formaram ou que se separaram. Essa é a gente que vem lá. E nós vamos lidar com a consequência desses casos, né? Então, aí o que faz a sociedade? Pressiona as autoridades, precisa acabar com aquilo é uma vergonha, é venda de droga a céu aberto. E aí os políticos, como é que reagem? Eles também não sabem o que fazer, porque ninguém sabe. Não é defeito deles, ninguém sabe como resolver esse problema. Aí o que eles fazem? Periodicamente vai alguém lá e diz, não, vamos acabar com isso aqui. Sai, tira tudo, limpa, derruba as barracas e tal. Tudo bem, só que não resolve o problema, porque o problema está lá atrás. Quer dizer, como é que nós aceitamos que nós temos uma ordem social que leva ou que facilita a formação desses cânceres no meio da sociedade ali, no meio da cidade de São Paulo? E espalhados pelo Brasil hoje. O crack começou nos Estados Unidos nos anos 80. Nós tivemos mais do que tempo para nos preparar, para ensinar as crianças, para explicar quais eram os problemas. Não aconteceu nada aqui, nós ficamos de olhos fechados. E aí, em 92, o crack entrou em São Paulo. Eu estava na detenção, entrou na cadeia, no Carandiru, mas varreu o presídio, todo mundo fumava crack. Quando eu pegava um ladrão que dizia que não fumava, eu achava que era mentira. Eu partia do princípio que ele estava mentindo, porque eu achei que todos fumavam. Uma situação como essa, o Brasil foi pego na surpresa total. Quando estava na cara que ia entrar, aqui também, como é o que vai acontecer agora com essas drogas sintéticas. O fentanil e outras estão um problema terrível nos Estados Unidos. Morreram 60 mil pessoas esse ano com overdose. E não são junkies que estavam na sarjeta, não. Meninas e meninos da classe média. Está na cara que isso vem para cá. E a gente não presta atenção. A gente finge que não entende que o tráfico é internacional. Como é que você vai resolver um problema desse, criado dessa forma? Não é fácil. Não existe solução a curto prazo para esse problema. Nós vamos ter que nos conformar que nós vamos conviver com cracolândias nas cidades brasileiras. Agora, o Estado não pode fazer nada? Lógico que pode. Mas, infelizmente, não consegue fazer nada a curto prazo. Porque o que você tem que fazer? Você tem que tentar um contato com essas pessoas. E ver aquelas que querem ser ajudadas. E ver aquelas que estão correndo risco de morte.
estão numa fase de tanta fraqueza, de doenças associadas ao crack, essas têm que ser internadas. Eu não vejo outra solução para essas, mas só para essas, Fabiana. inclusive a revelia, mas só para essas. Você não vai resolver o problema da Cracolândia de nenhuma cidade brasileira indo lá e prendendo essas pessoas e levando para clínicas a revelia. Isso não vai acontecer. Eu acho que essas medidas têm que ser... Quando falo isso, sou criticado às vezes, mas acho que deixar claro que elas têm que se resumir a determinados casos. É a mesma coisa de que qual é o doente que eu levo para UTI no hospital. Se eu pego um doente qualquer e mando para UTI, eles não aceitam, eles devolvem. O colega que está lá fala, não tem, não obedece os critérios para ser internado na UTI. E é isso que tem que ser feito em relação ao crack. Partir do princípio que nós temos que não é na internação que nós vamos resolver esse problema, nem minorar as penas daquelas pessoas que estão ali. Isso tem que ser com contato. Nós temos gente que já entrou, aqui na cidade de São Paulo, nós temos várias pessoas que participaram de programas de combate ao crack e que estabeleceram relacionamentos na comunidade, na Cracolândia. Essas pessoas é que são a ponte de entrada para você poder ter acesso aos usuários. Fabiana. Doutor, justamente por causa dessa última operação na Cracolândia, o seu nome até chegou a ficar num pequeno desconforto com o secretário da VIUIP, ele anunciou seu nome como parte de um comitê de notáveis para aconselhamento, né, nas políticas da Cracolândia. O senhor disse depois que, na verdade, só tinha tido uma conversa informal com ele. Eu queria saber como que o senhor avaliou essa última operação na Cracolândia, se teve algumas, na sua opinião, foi um pouco atrapalhadas as ações ali entre polícia, saúde e assistência social. E também queria saber o que o senhor conversou com o secretário da VIUIP nesse aconselhamento informal. Eu da VIUIP e eu somos amigos há muitos anos, colegas de hospital, trabalhamos juntos no Hospital Sírio-Libanês. E ele me ligou num domingo, logo depois daquela confusão toda, e nós tomamos um café da manhã, numa segunda-feira, lá no restaurante do Sírio-Libanês. E aí ele perguntou, você não ajudava a gente a encontrar alguns caminhos, a dar algumas... Eu estou à disposição, lógico, posso fazer isso sem nenhum problema. E ele ligou para o prefeito de São Paulo e me colocou na linha, o prefeito agradeceu, falou, estou disposto a ajudar no que for necessário. Só que eu acho que o Davi propôs uma coisa que eu entendi outra. Eu entendi que isso era uma coisa informal. E, na verdade, quando foi lançado como sendo que haveria um comitê constituído por 3 médicos, eu seria um deles, para avaliar e para auditar as ações na Cracolândia, eu nunca me propus fazer isso, mesmo porque eu não tenho nem preparo para auditar esse tipo de ação. E ali foi um mal-entendido só. Eu acho que o que aconteceu ali foi essa força, essa necessidade de ter que agir, de ter que mostrar alguma coisa, e deu no que deu. Eu ando por lá. Eu, domingo de manhã, corro pela cidade e atravesso a Cracolândia. E quando alguém me reconhece, ou de cadeia, ou de televisão, e fala meu nome, eu paro para conversar. E faço isso há muitos anos. A Cracolândia funcionava ali na Alameda Cleveland, do lado da Sala São Paulo, lá da antiga estação Sorocabana ali, não é? E na Rua Elvésio, era aquele canto ali, não é? Era um mundo de gente lá. No domingo seguinte à operação, eu passei por lá, não tinha nada, ninguém, tudo limpo, cheio de polícia e tal. E eles tinham se deslocado para a Praça Princesa Isabel, que fica a 200 metros dali, não é? E é o que acontece, não adianta você... E agora, se for lá a Praça Princesa Isabel tirar de lá, eles vão para outro lugar. Eles são pessoas que não têm para onde ir. É isso que a gente tem que entender. Não são pessoas que sai da Cracolândia, vai para sua casa, toma uma sopa, vai se cuidar. Eles não têm para onde ir. Eles já estão longe da família há muito tempo, a família já se cansou deles. Outros estão fora de São Paulo, não tem ninguém aqui. O único ambiente que eles têm é aquele. Eu tenho meninas lá na penitenciária feminina que, quando vão embora da cadeia, elas saem ali na Taliba Leonel, que é a avenida da penitenciária, e não tem para onde ir. E voltam para onde? Para onde elas conhecem as pessoas e para onde elas têm condição de sobrevivência, porque de uma forma ou de outra conseguem sobreviver lá. E voltam para a Cracolândia, por isso. Então não adianta tirar essas pessoas daí se não oferecer uma saída para elas. Elas têm que entender que existe uma saída e têm que confiar nas autoridades. Por isso é que você não resolve com polícia esse tipo de problema. Ana Cecília, fecha o bloco.
Então, aí queria que você me dissesse um pouco como é que então a gente resolve esse paradoxo que você mesmo enfrentou dentro do presídio feminino, que é o tráfico, a droga valendo como moeda de troca para várias atividades dentro do presídio, e aí mulheres que ficam dependentes de droga, já entraram dependentes, se mantêm usando droga dentro do presídio. Como que a gente vai pensar essa mulher a hora que ela sai do presídio, volta para a família, vai reincidir na droga, sem a menor dúvida, que ela nem parou dentro do presídio, e mais ainda, vai ser fator de risco para esses filhos que estão dentro da casa e que ela volta a cuidar, né? Então, como que a gente resolve esse paradoxo dentro da cadeia? Não seria um lugar que nós teríamos que tratá-las da dependência de drogas? Olha, nós não temos crack nas cadeias de São Paulo. Não temos crack porque o PCC não deixa comercializar o crack. E não fazem isso porque são boas pessoas. Tanto que na rua eles vendem. Eles fazem isso porque o crack dentro das cadeias desorganiza o sistema financeiro da cadeia, desorganiza a economia da cadeia. E aí eles são prejudicados. Então não existe crack. Eu brinco sempre, digo que a penitenciária feminina de São Paulo é a clínica que mais cura usuários de crack do mundo, porque 100% entram na cadeia e param de fumar crack. Não existe. Cocaína não é uma droga muito aditiva, ao contrário do que as pessoas pensam, né? O usuário de cocaína, você tira ele do local onde ele usa a droga e põe no outro onde não existe a droga de jeito nenhum, ele para. Não é como o usuário de nicotina, o fumante, que você tranca num quarto escuro e ele fica desesperado, bate com a cabeça na parede. O usuário de nicotina, não. De cocaína, não. Ele não pode ver a droga. Ele não pode ver a droga, ele não pode ver o local onde ele usava a droga e ele não pode ver pessoas sob a influência da droga. Porque aí ele tem uma crise que parece síndrome do pânico. O coração dispara, a pressão arterial aumenta, tem cólicas abdominais, um desespero, uma ansiedade horrível e aí ele volta a usar. Então, na cadeia nós não temos crack, temos cocaína, temos maconha, porque isso existe em todas as cadeias do mundo. Eu, às vezes, vejo pessoas que ficam horrorizadas. Como tem droga na cadeia? Lógico que tem. Tem em todos os lugares. Não há uma cadeia no mundo livre de droga. A droga entra e os usuários estão ali, né? Então, você não tem como controlar. O que não existe é um programa para ajudar as pessoas a pararem, as que querem realmente parar. Eu recebo meninas, às vezes, que vêm e falam: ai, doutor, eu preciso parar com isso, eu faço dívida, eu não aguento mais, eu estou com um problema. Cocaína para usuário crônico, chega uma hora que na hora que aspira a droga, ele sente uma dor, porque a droga vai para os seios da face, que já ficam num processo inflamatório crônico, tem uma dor horrível e não conseguem parar ainda assim. Essa é a armadilha que em que a pessoa cai, não é? Na droga. Então, ali é uma frustração horrível essa, você dizer: o que eu posso fazer com você, né? Então, não temos nenhum programa de tratamento de usuários ali. Isso faz muita falta mesmo. E na hora que vai para a rua, isso tem que ter uma continuidade. Porque você não pode pegar essa pessoa, tira de lá, ela volta para a casa em que ela morava e ali no meio do pessoal que vende droga nas biqueiras, não é? E a chance de recidiva é muito alta. Teria que haver mesmo uma coisa coordenada. A sociedade vai ter que se conformar com montar um esquema, porque a única forma de você tratar o problema da droga tem que ser uma abordagem abrangente, que envolva várias passagens, que trate cada usuário de uma forma diferente do outro, que procure dar àqueles que têm o mesmo grau de dependência um tratamento semelhante, mas diferente dos outros que têm um grau maior ou menor. É mais complexo. Implementar a política de drogas, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o médico e escritor, entre outras coisas, Drauzio Varela. Estamos de volta ao vivo com o Dr. Drauzio Varela. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Eu vou abrir mão do meu espaço para pergunta para que o Paulo Caruso
Eu vou sair da minha condição de desenhista aqui, que é completamente diferente. A gente, para falar, tem uma ansiedade completamente diferente de desenhar. Desenhar, eu vou desenhando sem sentir, sem nada. Eu estava querendo falar justamente sobre esse livro, que é maravilhoso, Das Águas do Rio Negro, né? Um livro para crianças, e que você que conviveu com o Curupira, a Mula Sem Cabeça, coisa do tipo, eu queria saber como é que você encara agora o momento que nós estamos vivendo com essa violência, por exemplo, do tatuador que vai escrever na testa do garoto, sabe, pedindo para filmar, para aparecer no Facebook, no WhatsApp, não sei lá o que é essa coisa. Parece que tem uma realidade em que a desumanidade, você que é um humanista, deve estar sentindo mais isso do que ninguém, nós estamos perdendo a humanidade, né? Essa coisa também que vai para o confronto político, ideológico, essa coisa que passa de um momento para o outro, né? Como é que você vê essa condição desse tatuador, por exemplo, fazendo aquilo para aparecer? Aquele que tatuou na testa do rapaz, sou vacilão. O rapaz tentou roubar a bicicleta. Não é vacilão. Acho que esse mundo do que o livrinho trata, essas eram histórias que eu contava para as minhas netas quando eram pequenininhas, e se passam sempre às margens do Rio Negro. Tá? E, invariavelmente, a história começava eu andando pela floresta. E criança, quando você conta a história outra vez, tem que contar exatamente igual, porque você trocar uma palavra, não foi isso que ele disse. E aí resolvi escrever esse livrinho, que é uma história mesmo, é um conjunto das histórias que eu ouvi, que ouço na beirada do Rio Negro, lá, que é um lugar para onde eu vou muito. Que são essas lendas, né, do Curupira, Mula Sem Cabeça, o mundo encantado dos botos e tudo. E esse mundo fantástico da Amazônia é interessante porque você conversa com essas pessoas e a distinção entre esse tipo de fantasia e a vida real não é tão clara quanto parece para nós que vivemos na sociedade e que enfrentamos esses problemas o tempo inteiro, né? Com essa violência crescente, né, em todos os lados, porque você tem a violência de quem te assalta na rua, mas você tem essa violência que nós estamos vendo hoje de pessoas que, porque uma é a favor de determinado partido político, a outra fica com ódio daquela, quer dizer, esse mundo dividido, em que alguns estão de um lado, outros estão do lado oposto, e essas pessoas se agridem o tempo inteiro. São os tempos mesmo modernos, né? E com essa internet que deu voz para esse mundo de imbecis, violentos, que escrevem coisas horríveis na internet. Antes eles falavam na porta do botequim e a gente não ouvia, né? Agora eles falam como se fossem grandes autoridades, grandes pensadores do mundo moderno, né? Robinson. O Drauzio, quando o Augusto mencionou que você veio aqui em 94 e 95, a sua hipótese é que num intervalo tão curto de tempo você teria vindo por causa da AIDS, que era um tema candente, que em 95 você teve o retrovirais, né, os medicamentos. Os últimos dados mostram que houve um aumento de pessoas infectadas no Brasil, especialmente numa faixa etária muito vulnerável dos 15 aos 24 anos, né? Então, eu queria perguntar duas coisas. Uma é como que você vê esse fato, quer dizer, aumentou o número de infectados, que num momento que isso não deveria ocorrer, justamente numa faixa como essa, e quais são as suas perspectivas para o tratamento, quer dizer, como é que você está a pesquisa hoje em relação à AIDS e quais são os horizontes, os próximos horizontes em relação ao tema? O Robinson, para quem viu o que era AIDS antes e o que se tornou agora, é um dos milagres da medicina. Acho que a minha geração foi muito privilegiada, porque nós estávamos ali com aqueles doentes que morriam um atrás do outro. Uma época que eu, começo dos anos 90, entre minha enfermaria no Carandiru e a minha clínica no Sírio-Libanês, eu perdia 5, 6 doentes por semana. E, de repente, surgiram esses medicamentos novos, inibidores de protease, que já nem são mais novos, né? E que modificaram completamente. Eu tenho doentes que naquela época estavam virtualmente morrendo, fase final da evolução, caquéticos, com infecções, diversos tipos de infecção concomitantes, e que estão aí hoje, levando vida normal. São pessoas que estivessem aqui, seriam como nós. Houve um grande avanço no tratamento. E o Brasil soube acompanhar, o Brasil soube intervir no momento certo, criou a política de distribuição gratuita das drogas, que foi um avanço para o mundo inteiro, porque
Porque eu peguei a época que a gente ia nas conferências internacionais de AIDS e eles diziam que não adiantava você dar remédio para populações pobres, porque eles não iam tomar no horário certo e não iam fazer o tratamento adequado e isso só ia servir para aumentar a resistência do vírus. Nós fizemos uma revolução nessa área. Por outro lado, nós desleixamos a prevenção. Você não ouve mais falar de AIDS em lugar nenhum. E nós temos essa população mais jovem que não viveu a tragédia que nós vivemos no passado e que para eles a AIDS é uma doença sexualmente transmissível, mas se você pegar o vírus, toma um remédio e não vai morrer por causa disso. De fato, não vai morrer, mas você vai viver com uma doença crônica e ter que fazer um tratamento pelo resto da vida, tratamentos que têm efeitos colaterais. Nós estamos nesse ponto, nós falhamos agora, estamos falhando. Nós não temos tido nenhuma abordagem. Agora começamos a distribuir essas drogas para pré-exposição, para casais discordantes, um infectado, o outro não. Estou começando esse projeto agora. Nós tínhamos que fazer o seguinte, o Ministério admite que mais ou menos 25%, 30% dos HIV positivos não sabem que são HIV positivos. Nós tínhamos que tornar o teste tinha que ser espalhado pelo Brasil inteiro. Todo médico, quando vai pedir qualquer exame, pede o teste também, porque isso não serve só para proteger a sociedade, serve para proteger o próprio HIV positivo, porque essa pessoa que tem o vírus, a gente sabe hoje que quanto mais cedo ela começar a tratar, menos complicações ela terá, mais longa será a remissão do processo. Então, eu acho que nós evoluímos muito em matéria de tratamento, eu acho que os tratamentos vão continuar progredindo para drogas mais potentes, para número de tomadas menores por dia. O ideal é um comprimidinho só por dia, acabou. O ideal é que você tivesse um comprimidinho por mês. Né? Cristiane. Drauzio, você menciona no livro que há ainda mulheres sendo encarceradas por vender Citotec ou por práticas de algum método abortivo na periferia. Inclusive, há um moralismo muito grande dentro da própria cadeia, né? Essas mulheres ficam isoladas das outras. E agora, no meio dessa confusão política, a sociedade não está percebendo que no Congresso há uma tentativa de tornar o aborto crime nas situações em que ele é permitido hoje. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O Brasil deveria tornar o aborto legal em qualquer situação? Depois a Cláudia. Pergunta fácil, né, Cristiane? Cristiane, eu tenho uma posição pessoal muito clara. Eu sou contra o aborto, lógico. Eu acho que não tem sentido você uma pessoa engravidar para depois interromper a gravidez. Mas o fato é que gestações indesejáveis estão acontecendo todos os dias. Todos os dias. E o Brasil vive uma situação que é uma situação de falsidade. Nós somos contra o aborto, legislamos contra, nós criminalizamos a mulher que faz o aborto. Só que nenhum de nós, eu acho que todos nós conhecemos pelo menos uma mulher que fez aborto. Então, o aborto no Brasil, na verdade, é livre. Basta você ter dinheiro. Se você tiver dinheiro e puder pagar por ele, você vai fazer escondido, mas vai fazer e não vai acontecer nada. Eu não conheço nenhuma mulher presa por ter se submetido a uma manobra abortiva. Quem vai ser prejudicada nisso? Quem vai ser? São as mulheres que vão fazer abortos em circunstâncias perigosas, sem nenhuma assistência médica, assistida por curiosas, etc. Essa é a principal causa de morte na gravidez, é por abortamento. Essa é a principal causa de morte no Brasil. Então, nós temos essa situação de fato. Como é que você legisla nessa área? Você vai deixar que isso permaneça, que essa falsidade se mantenha? Então, vamos fazer o seguinte, vão morrer mesmo muitas jovenzinhas, muitas mulheres casadas também, mães de família, que vão apelar para um aborto em condições inseguras. Nós vamos ter que nos conformar com isso e vamos manter esta moralidade de dizer é proibido o abortamento no Brasil. Para mim, me choca você pegar uma mulher que tem uma criança, uma gravidez, com um feto anencéfalo, sem cérebro, e você dizer que não vai permitir o aborto nessa condição. Primeiro que quem fala isso é homem. Porque o cara, se tivesse tido uma mulher que teve gravidez uma vez, não diria uma coisa dessa em hipótese nenhuma. E se dissesse, era questão de estudá-la um pouco, porque tinha algum desvio aí.
Fazer uma mulher carregar no abdômen um feto que não tem a menor chance de sobrevivência, essa violência que é praticada contra a mulher e que é especificamente dirigida para as mulheres mais pobres é que me choca. Eu, pessoalmente, acho o seguinte, do ponto de vista filosófico, eu acho que enquanto você não tem formação do sistema nervoso central, você não pode dizer que você tem uma vida humana lá. Por quê? Eu pego um menino, bateu a moto, arrebentou a cabeça, vai parar na UTI, faz um ultrassom Doppler, não tem atividade cerebral. Eu ligo para a central de transplantes. Já pode ter morte cerebral, corre para cá. E a central de transplantes vai lá, tira o fígado, tira o coração, tira os 2 rins, tira a pele, ossos, etc. Por quê? Porque nós estabelecemos uma hierarquia de funcionamento dos tecidos. O coração está batendo, ele está respirando com o aparelho, mas está. O fígado está funcionando. Mas nós partimos do princípio que o que caracteriza a condição humana é o funcionamento do sistema nervoso central. Se o sistema nervoso central não funciona, não é vida humana, nós podemos retirar os órgãos. A família autoriza, todo mundo concorda. Aí você pega uma gravidez de poucas semanas e não é nenhum esboço de sistema nervoso central funcionando e aplica uma outra lógica para isso. Esse é o meu ponto de vista pessoal. Para os judeus, a vida começa quando a criança nasce, é no instante do nascimento. O que eu acho que é um absurdo são pessoas que têm determinadas crenças religiosas, que elas têm todo o direito de tê-las, mas que tentam impor para a sociedade as mesmas crenças delas. E se eu estivesse em Israel? Qual a crença lá? Eles acreditam que a vida começa quando nasce, não antes disso. Cláudia. Drauzio, no bloco anterior você disse que o potencial de dependência do cigarro chega a ser maior do que da própria cocaína. Na quarta, agora, o STF deve julgar a ação dos cigarros com aditivos. Você também, ano passado, disse que a seguinte frase: há crimes contra a sociedade que se perpetuam. Os aditivos nos cigarros fazem parte dessa categoria. O que você espera desse julgamento? Só para quem não conhece a história, claro, você conhece melhor do que eu, mas, na verdade, as companhias de cigarro colocam aditivos nos cigarros. Que esses aditivos têm sabor de chocolate, de morango, tem mentol, tem menta, que dá aquele frescor, né, que não, a fumaça fica mais tolerável com aquele frescor. Várias dessas substâncias são cancerígenas. E eles colocam isso no cigarro em grande quantidade. Há cigarros em que 40% do peso do cigarro é de aditivos. E eles fazem isso por quê? Por que eles põem sabor de maçã, sabor de chocolate? Para viciar a criança. Essa gente viveu de viciar a criança, de pegar a criança de 12, 13 anos e tornar viciado na droga mais difícil de largar. Muito mais difícil largar da nicotina do que largar da cocaína ou da heroína. É dificílimo. Quem passou por isso, e eu passei, sabe como é. Muito bem. Aí a Anvisa disse, não, vamos acabar com esse negócio de pôr aditivo, que é uma vergonha admitir uma coisa dessa. E a Anvisa fez uma coisa que eu achei que era covardia na época. Fez uma consulta pública, foram meses de discussão. Falei, a Anvisa não tem que fazer nada disso, tem que proibir, acabou, a autoridade é ela. Mas, enfim, no final decidiram, em 2012, 2013, que devia ser proibido. A Confederação Nacional da Indústria, esses senhores respeitabilíssimos, fizeram o quê? Entraram com uma liminar para manter esses aditivos. Quer dizer, compactuando com essa violência contra as crianças, porque o cigarro é um vício pediátrico, né? Você fica viciado com 14, 15 anos. E aí a nossa respeitável Confederação Nacional da Indústria entrou com uma liminar. E essa liminar está para ser julgada desde 2013. Olha o poder da indústria tabaqueira. Desde 2013 vai ser julgada agora. Dizem que vai ser julgada agora. Eu espero que seja cassada. Fabiana. Doutor, o senhor mencionou, quando estava falando sobre AIDS, a questão das campanhas de prevenção insuficientes, né? E agora, na questão sobre o aborto, o senhor falou sobre o poder de algumas crenças e morais nas questões de saúde pública. O senhor acha que essa prevenção não está ocorrendo adequadamente no Brasil? Quer dizer, os jovens não estão sendo sensibilizados em relação ao HIV,
mais por falta de campanhas voltadas para esse público ou por uma interferência moral, religiosa? Porque a gente sabe que, por exemplo, campanhas em escolas às vezes são barradas pelos pais ou próprios diretores que acham que não tem que falar sobre sexo na escola. Qual que é a sua visão sobre isso? Deixa eu aproveitar a carona, a questão da sífilis, né, que é a mesma questão, né? Por falta de prevenção, a sífilis está voltando com tudo, estamos vivendo hoje uma epidemia no país. Eu acho que a questão aí é moral, visivelmente moral, que envolve sexo, não é? Então, transmissão sexual, isso tem sempre um tabu associado. Eu acho que as religiões, especialmente a Igreja Católica, foi muito perniciosa nesse caminho todo. Eu acho que, você imagina, no auge de uma epidemia por uma doença sexualmente transmissível, que era mortal, invariavelmente, em poucos anos, aparece o Papa e diz que é contra o uso da camisinha. Isso é um crime. É um crime. É um crime contra a sociedade. Eu não consigo encontrar outra palavra além dessa. Você está falando uma doença que passa através do sexo. E você diz que é contrário ao uso da camisinha? Aí as pessoas dizem, bom, mas você acha que o adolescente, estão lá os dois adolescentes se beijando, se abraçando, eles vão parar porque dizem, não, o padre diz que não pode usar a camisinha? Não, não é assim que funciona. Eles não vão parar, não, por causa disso. O que funciona, eu corro pelo interiorzão em vários estados brasileiros. Você vai no posto de saúde, tem camisinha lá. Você distribuímos, a pessoa vem aqui e vem buscar. Só que quem são as pessoas que vêm buscar? São as mulheres casadas que vão buscar para usar como contraceptivo. A menina que começou a vida sexual não vai, porque ela vai ficar falada na cidade, ou porque a moça que trabalha no posto de saúde é amiga da mãe dela. Quer dizer, nós tínhamos que ter uma distribuição ativa, mas isso aí não acontece. Por quê? Porque ninguém vai querer ficar mal com as autoridades religiosas no local. Nesse sentido, eles têm um papel pernicioso, sabe? E às vezes criminoso até. Nós temos 3 minutos para a última pergunta e resposta do bloco. Ana Cecília. Tá bom. Nós temos uma política de drogas desde 2005. Que foi pensada no Brasil inteiro, todo mundo participou, ajudou a escrever e ela não saiu do papel. Como a AIDS, que pleiteou e teve a sua política e deu certo, o tabaco, que também ensaiou e caminhou bem, uma política de sucesso, hoje um pouquinho caduca. O que nós temos que fazer para tirar a política de droga da gaveta? Aliás, deixa eu aproveitar então, Drauzio, e fazer a pergunta que nos foi enviada pelo Twitter, pelo telespectador Alan Niemes. Desde 2001, Portugal tem uma política de redução de danos e descriminalização de drogas, né? Bem sucedida. Você acha que ela poderia ser aplicada aqui? Eu acho que não. Acho que uma política aplicada num país que tem 10 milhões de habitantes não tem condição de ser aplicada num outro com mais de 217 milhões. Mas, na verdade, o que nós temos que fazer é tentar ver quais são essas experiências que deram certo e tentar adaptar. Nós temos uma política que não sai do papel. Não sai do papel porque a sociedade não se convence que isso é um problema muito sério que veio para ficar e que só vai piorar. Não é que vão isso devagarinho, essas coisas saem de modo crack, vai entrar outra droga no lugar dele. E isso você sabe como se espalha, não é? Cada vez mais nossos filhos, nossos netos vão conviver com esse problema. Já hoje é assim, vai ficar muito pior. Nós temos que nos convencer que tem que haver um grande esforço nacional, não para acabar com as drogas, que isso não acabará nunca, mas pelo menos para a gente ter um mínimo de controle para impedir que tantas vidas se acabem dessa maneira. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos já com o doutor Drauzio Varella. Você pode participar enviando perguntas e comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Voltamos ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o médico e escritor Drauzio Varella. Drauzio, há alguns anos eu tive o privilégio de viajar na sua companhia pelo Rio Negro. E você me contou como é que você se sentiu quando teve aquele problema grave de saúde e achou que iria morrer.
E eu confesso que eu achei a sua resposta muito, o que você disse, muito reconfortante. Queria que você contasse aqui como se sente quem acha que vai morrer. Eu não sei, posso dizer como eu me senti naquele Como você se sentiu. Não, mas eu quero sentir o que você sentiu. A história começou, eu estive no Rio Negro e peguei febre amarela. E hoje eu pago até hoje. Toda vez que eu vou lá para cima, desci no aeroporto do norte do Brasil, ei, doutor, tomou a vacina? Porque eu estava com a vacina, sei lá, tinha tomado quando era criança. E a febre amarela é uma doença grave, né? Porque você vai desenvolvendo uma insuficiência hepática, dá uma encefalite, você vai ficando meio, vendo tudo nublado. E eu estava acompanhando os exames e tudo, porque não tem jeito de você deixar de ser médico numa hora dessa. E pela marcha da falência do fígado, das funções hepáticas, fiquei a morrer. Falei, eu estou a entrar em coma hepático. Eu já estava meio confuso, assim, um pouco, as pessoas falavam, eu demorava muito para responder, porque eu precisava pensar no que eu ia dizer. Falei, eu estou entrando em coma e acho que vai ser o fim, né? Isso vai ser o fim, vou morrer agora, pena. Mas eu acho que se você enfrenta a iminência de uma morte de surpresa, deve dar um grande desespero. Nunca passei por isso. Mas essa morte que chega devagar, ela traz junto uma aceitação, uma tranquilidade. Sabe? Você vai afundando lentamente e você não luta contra ela. Sabe? Você vai se entregando, porque ela é muito mais forte do que você. Ela tem, as suas forças não são suficientes para enfrentá-la. Perfeito. Drauzio. Perfeito. Só um segundinho, Cláudia, já te passo a palavra. Eu queria fazer a pergunta enviada pelo Twitter pelo telespectador Roberto Seresteiro. Eu acho que você já respondeu, mas vamos lá. Doutor Drauzio, o que o senhor acha da liberação das drogas no Brasil? O Roberto Seresteiro é um grande cantor. Eu conheci da noite. E uma voz linda. Eu acho que essa coisa, eu vejo essas passeadas, tem que liberar maconha, tem que liberar... Eu acho uma visão romântica essa, sabe? Porque isso é muito mais complicado. O que eu sei é que, na verdade, o que nós fizemos até hoje não podia ser pior, né? Nós estamos no pior dos mundos, porque as drogas estão aí em tudo quanto é canto e nós entregamos as drogas na mão das grandes quadrilhas que tomaram uma parte do poder do governo brasileiro, das autoridades brasileiras. Agora, nós temos que encontrar modelos que nos permitam sair dessa situação, porque insistir nesse caminho não vai levar a nada. Nós temos que achar que maneira. Então, eu digo, bom, vamos começar liberando a maconha. Tá bom, liberando quer dizer o quê? Quem está vendendo pode vender, pode continuar a vender? Não. Então, vamos criar lojas do governo para vender, como outros países fizeram? Difícil isso aqui no Brasil, num país desse tamanho, com um governo no qual a gente não confia. Aí nós vamos, então, fazer... E quem vai plantar? Nós vamos criar maconha brás no Brasil? Ou nós vamos deixar os plantadores atuais que venham à luz do dia e que então passem a pagar impostos, a vender como uma produção agrícola de qualquer outro produto? É complicado. Nós não sabemos como é esse caminho, nós vamos ter que encontrar o nosso. Vamos ter que nos basear em outras experiências e ver como é que nós temos que agir. O que nós não podemos é continuar assim, porque desse jeito é criminalidade, o poder do tráfico, o poder de quadrilhas que levantam uma enormidade de dinheiro e com isso contaminam a sociedade inteira. Lembrando que esse bloco tem 15 minutos, agora menos. Cláudia. Voltando à questão da febre amarela, duas perguntas. A primeira, como é que você viu essa volta, esses surtos que nós tivemos aí recentemente, porque faltou cobertura, né, vacinal no país. E segundo, o seguinte, você contraiu febre amarela mesmo tendo tomado uma dose da vacina e depois ela estava vencida, se atribuiu essa reinfecção a isso. Hoje, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde dizem que basta uma dose só. A gente já recebeu dúvidas no jornal, assim, mas eu acredito em quem? No Drauzio Varela, que pegou a febre amarela mesmo depois de já ter sido vacinado, ou na OMS? Eu tinha tomado essa vacina quando era estudante ainda. Eu tive febre amarela 40 anos depois da data que eu tomei a vacina. Eu não sei, porque a Organização Mundial da Saúde,
Se você fica vacinando as pessoas de 10 em 10 anos, você precisa de uma quantidade de vacinas absurda. Eu acho que as autoridades brasileiras, o Serviço de Epidemiologia, têm agido muito bem em relação à febre amarela. Porque todos os casos que nós tivemos foram casos silvestres. Caso silvestre, você não tem jeito. Você não pode vacinar a população inteira. Por quê? Você pega uma cidade de 10 milhões de habitantes. Eu pego São Paulo. São Paulo tem aí 14 milhões, 15 milhões de habitantes. A vacina tem efeitos colaterais. São raros, mas eles existem. Então, se você vai vacinar uma população de 100 mil pessoas, provavelmente você não vai causar problema em nenhuma delas. Mas mais ou menos, a cada 300, 400 mil pessoas, números variam um pouco aí, você provoca um quadro semelhante à febre amarela. Então, qual a chance de você pegar febre amarela em São Paulo? 0. Aí eu vou vacinar a população inteira e a vacina vai me causar mais problemas do que a própria doença seria capaz? Então, o que eles têm feito normalmente? Surgem os casos, eles vacinam a população que está em volta. E com isso nós temos contido. O último caso de febre amarela na cidade mesmo, urbana, foi em 1943. Você acha que uma dose é o bastante? Eu acho que com uma dose você tem uma cobertura para a maior parte. Eu não sei, não sou... Robinson e roda aberta. Ô, Drauzio, eu queria saber a sua opinião sobre o uso do canabidiol para o tratamento do câncer. Quer dizer, existe aí já muitas instituições dizendo que o potencial é grande. Você tem acompanhado essas pesquisas e como tem sido o uso efetivo dele e o sucesso? Os canabinoides são muito importantes e vão ter um papel importante na medicina. O que eu não gosto é você discutir uso medicinal dos canabinoides de um modo geral com uso recreativo da maconha. Maconheiro é louco para fazer a confusão, né? Isso é bom, cura tudo. Não tem nada a ver com você fumar isso na balada. Mas tudo bem. Nós temos agora um trabalho. O primeiro trabalho foi publicado no New England 2 meses atrás, e até deu um editorial do New England que dizia, finalmente, um dado objetivo, que é o canabinoide usado numa síndrome que provoca convulsões e realmente reduz o número de convulsões. Você não pode proibir o estudo dos canabinoides. Isso é ridículo. Mas no câncer ainda nós não temos nenhum dado concreto. Temos dados anedóticos, né, que surgem esporadicamente. Doutor Drauzio, recentemente o Estadão publicou uma matéria sobre o crescimento dos movimentos anti-vacina. O senhor também escreveu uma coluna sobre isso, né? E, enfim, além de médico renomado, o senhor é bem conhecido no papel de comunicador. Como que o senhor vê o avanço dessas informações sem base científica que podem causar problemas graves de saúde pública, não só nessa questão da imunização, mas em outros aspectos? Fabiano, acho que Deus limitou a inteligência humana. A burrice humana é ilimitada. E o caso dessas ideologias antivacinais é típico. Como é que essas pessoas conseguem inventar teorias e acreditar nelas? Precisam ser crédulas, ingênuas a um ponto que não tem a menor capacidade de raciocinar, não é nem de ter conhecimento científico, mas de raciocinar. Nós acabamos com a varíola no mundo. Eu peguei um mundo, na minha infância, aquelas crianças andavam com aparelho na perna por causa da paralisia infantil, uma mortalidade altíssima. Nós fizemos desaparecer a varíola. Quando eu era estudante, tinha uma enfermaria de varíola no Emílio Ribas. O impacto, as vacinas foram os grandes responsáveis pelo aumento da expectativa de vida no século XX. No início do século XX, a expectativa de vida na Europa desenvolvida era de 40 anos. Quando terminou o século XX, estava perto de 80 anos já, quase duplicamos a expectativa de vida. E as vacinas tiveram um papel absolutamente fundamental. Posso só complementar? Não, é porque eu queria saber também, além da questão da falta de conhecimento de algumas pessoas que não buscam fontes confiáveis, queria saber se te assusta que, às vezes, os governos e as autoridades acabam sendo complacentes. Então, por exemplo, o médico que fez aquele estudo associando a vacina tríplice viral ao risco de autismo, que ele teve o registro cassado na Inglaterra, ele é
conselheiro médico do Trump, do presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente teve um episódio no ano passado, nos outros anos, sobre a fosfetanolamina, que o Congresso aprovou o uso de uma substância que também não tinha evidência científica. Isso te assusta? Quer dizer, não está restrito só à população, está sendo praticado, às vezes, por autoridade, essa falta. O caso da fosfetanolamina é típico, né? Quando um remédio que não tinha sido aprovado, sequer submetido à Anvisa, como é que a Câmara dos Deputados aproveita? E uma presidente da República que estava enfrentando o impeachment aprova uma coisa dessa, não veta uma coisa dessa para enganar a população dessa maneira, né? Eu acho que existe esse movimento dessa ignorância, dessa negação da ciência. Acontece mesmo, e ela acontece em ondas, assim, são surtos que aparecem e depois, felizmente, a racionalidade se impõe, não é? Mas aí surgirão outros, né? Muito antes da Cracolândia, como é que a gente vai resolver o problema das alcoolândias? Olha, lógico, imagina, usuários de crack no Brasil, se compara com o número de usuários de álcool, não tem comparação nenhuma, né? O álcool é uma coisa muito complicada, não é, Ana? Porque você tem... O número de pessoas que tomam álcool é enorme, né? Enorme. Você tem uma pequena parcela que fica dependente. O conceito de alcoolismo é aquele da pessoa que começa e não para, não consegue parar de jeito nenhum, né? E isso é difícil, porque acontece com o pessoal do álcool hoje uma coisa semelhante ao que acontecia com o pessoal do cigarro. O pessoal do cigarro dominava, com as verbas publicitárias astronômicas, eles dominavam a imprensa, né? Hoje acontece isso com o pessoal do álcool, especialmente o pessoal da cerveja. E se olhar, as técnicas são iguais, né? Iguais. É a menina, o pessoal do fumo, nos anos 60, perceberam que podiam duplicar o mercado se as meninas começassem a fumar. E conseguiram, com a publicidade dirigida especificamente para elas. O pessoal da cerveja fez a mesma coisa agora, faz a mesma coisa. Mulher não tomava cerveja quando eu era adolescente. Agora eles põem aquelas meninas lindas que só tomam Coca Light, e põem viciadas em Coca Light. As alcoolândias estão na porta das faculdades. Temos 2 minutos. Drauzio, você nunca teve medo de comprar briga com ninguém, está sempre aí defendendo seus pontos de vista com clareza, então uma hora você acaba entrando em discussão e tal, e sendo alvo de polêmica na internet por causa dos fitoterápicos, depois por causa dos movimentos anti-vacina, fosfetanolamina, cada hora é uma história. Se você pudesse ganhar uma única briga dessas todas que você comprou ao longo da carreira, qual seria a briga que você gostaria de ganhar? É a do cigarro? É a do cigarro. Porque o cigarro, essas companhias praticaram o maior crime da história do capitalismo moderno. Não há outro crime na história do capitalismo igual a esse. O cálculo da Organização Mundial da Saúde é que eles matem neste século 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. E eu conheço cigarro de perto. Primeiro, que eu já fui usuário. Segundo, que eu perdi familiares próximos. E terceiro, que eu sou médico. E eu sei como acaba a vida dos fumantes. É um sofrimento absurdo. Porque se você tem dor, você toma um analgésico, controla a dor. Se você vomita, tem remédio para vômito. Se você tem dor no estômago, tem remédio. Falta de ar. Falta de ar é um terror. Você não consegue respirar. Isso dá um desespero horrível. E os fumantes que não tiveram a sorte de morrer subitamente de ataques cardíacos, etc., vão nesse caminho para o fim da vida. É muito doloroso você assistir. E ver esses senhores respeitáveis, de terno, gravata, que frequentam as rodas sociais, sabe, pondo aditivo, vendo qual será o marketing mais adequado, mais eficaz. Para quê? Para viciar a criança, para pegar meninos e meninas de 13, 14, 15 anos e tornar dependentes de uma droga da qual muitos não vão conseguir se livrar, vão morrer fumando. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já para o 4º e último bloco da entrevista com o Dr. Drauzio Varela.
Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o médico e escritor Drauzio Varela. Eu vou, como temos apenas 15 minutos, eu vou abrir mão da minha pergunta. Cedo a palavra a você. Drauzio, eu queria saber se você enfrentou algum dilema ético ao narrar histórias dessas detentas, porque a gente, como jornalista, numa situação dessa em que conta detalhes que podem colocar a mulher em risco, ela pode ter ali alguma confusão dentro da cadeia, enfim, alguma situação meio vexatória, a gente fica sempre pensando se é correto ou não publicar aquilo. E você tem o duplo dilema, eu imagino, que é o dilema do médico, que vai falar da condição física dela, falar do diagnóstico, e também esse dilema do comunicador. Como é que você enfrentou isso? Você combinou com elas algumas coisas? Elas chegaram a ler o livro depois? Gostaram, não gostaram? Qual foi essa relação? Não, eu já tinha passado por essa dúvida grande quando escrevi Estação Carandiru, lá atrás, né? Uhum. E eu procurei, já naquele livro, e nesse também, tornar aquelas pessoas inidentificáveis, se existe essa palavra. Quer dizer, você pode ler ali, se é branca, digo que é negra, se ela tem 30 anos, eu digo que tem 50. Isso foi combinado com elas, porque acho que me deram depoimentos. Eu disse, não, ninguém vai te reconhecer pela história. Ah, tá. Então a descrição não é ipsis literis. Algumas até diziam o contrário, diziam, não, pode pôr meu nome, põe meu nome, é engraçado, né? Vontade de ser reconhecido de alguma maneira, né? Uhum. Mas eu não tive esse problema. E até agora, lá no Carandiru, eu publiquei o livro em 99, a cadeia foi implodida em 2002. Então, durante 3 anos eu voltei à cadeia, não tive problema nenhum. Espero que dessa vez também não. Você falou que atacaria de novo e de frente o tabaco. Com o quê? Qual seria a medida política que você apostaria suas fichas? Eu apostaria primeiro, tem várias medidas. As pessoas que mexem com isso sabem melhor do que eu. O cigarro não pode ter identificação de marca, o maço tem que ser branco. O cigarro não pode ter publicidade em lugar nenhum. Agora a vergonha que eles fazem. Você vai em qualquer padaria, na frente de escola, eu moro do lado de escola, faculdade, a padaria fica 20 metros, do outro lado da rua, está lá, junto ao caixa, eles põem os maços de cigarro, põem perto de onde? De bala, de chocolate, essa gente não tem caráter nenhum. Tem uma série de medidas que a Organização Mundial da Saúde preconiza, e que estão sintetizados naquela convenção quadro, do qual o Brasil é signatário, se aquelas medidas forem colocadas em prática mesmo, com rigor, nós vamos avançar bastante. Nós avançamos muito. Nos anos 60, 60% dos brasileiros adultos fumavam. Uhum. Hoje são 10,8%. Nós fumamos menos do que nos Estados Unidos, menos do que todos os países da Europa. Nós tivemos um grande avanço. Só que 10% dos nossos adultos, temos aí o quê? 170, 180 milhões, são 17, 18 milhões de fumantes que vão padecer das doenças. O fumo era livre, né? Aqui no Roda Viva. Fabiana. Doutor Drauzio, o senhor disse que começou a trabalhar em presídio em 1989, continua trabalhando como voluntário até hoje em penitenciário feminino. O senhor assistiu a criação do PCC, né? Fora da cadeia, a gente vê que eles estão se expandindo de uma forma significativa, estão em todos os estados, estão controlando até o tráfico de alguns trechos da fronteira. O que mais te surpreende no crescimento do PCC dentro da cadeia, assim, em termos de regras ou crueldade, disciplina? De que forma que o senhor vê isso lá dentro e também a interação dos chefes ali dentro com os funcionários, porque o senhor também tem um livro dos carcereiros, né, que o senhor fala um pouco sobre a perspectiva de quem trabalha dentro dos presídios. Olha, é lógico que é muito surpreendente. Ninguém podia imaginar que isso um dia acontecesse no país. Não é? Depois que essas quadrilhas se formam, Fabiano, é muito difícil você desmantelar. Quando elas estão disputando entre elas, era mais fácil, isso eles conseguiam. Os carcereiros, é engraçado a sociedade brasileira, né? Ela põe pessoas lá dentro, como carcereiros, e trata como se eles fossem bandidos, né? Os carcereiros são pessoas que a sociedade deve corresponder aos carrascos da Idade Média, né? Que eram pessoas que a sociedade execrava. E aqui no Brasil, assim, a gente não dá valor nenhum. Volta e meia, um carcereiro é morto em alguma cadeia, acontece isso, a sociedade finge que não vê. Finge que não enxerga.
E eles têm um papel muito importante nessa desarticulação. Eu acho que no final nós temos ainda dentro das cadeias, nós temos autoridades, pessoas preparadas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, para tentar evitar que esse poder se torne ainda mais pernicioso. Agora, o problema está no comando do tráfico de drogas, né? Esse é o problema principal. E eles dominam por quê? Porque o PCC não é só uma força, o PCC é uma ideologia. Você entra para uma associação da qual você não vai mais se libertar. Você faz parte do comando e é para sempre, é para o resto da vida. Você não pode sair mais. É uma escravidão, de alguma forma, né? Mas você passa a contar com a proteção do grupo. Então, você pega um menino de 17 anos, 16 anos, na periferia, que está em um lar desorganizado, nem sabe quem é o pai, a mãe trabalha feito doida, a família passa necessidade, ele não é respeitado, nem a família dele é. Ele entra para o comando, ele passa a ser respeitado, ninguém vai mexer com a irmã dele na rua. Nasceu com o nome de partido, né, Drauzio? Nasceu com o nome Partido de do crime, depois aqui. E depois virou o PCC, né? Robinson. Drauzio, eu me lembro de você ter dito em algum momento que no auge da epidemia da AIDS, muitos dos oncologistas eram chamados ali para tratar da doença, porque os infectologistas eles não estavam preparados para lidar com a morte, né? Com a sentença da morte. Naquele momento aquilo era inevitável. Há pouco tempo a Economist fez uma matéria falando, já que a morte é inevitável, como nós devemos lidar com esse processo, que muitas vezes, até a Cristiane fez uma coluna bacana na época sobre isso, como é possível lidar com isso que é inevitável, que é a morte, todos morreremos, e muitas das vezes a morte é muito dolorosa. Como é que você, que trata de uma doença que muitas vezes é terminal, que é o câncer, e já lidou com isso, tem um jeito menos dolorido de lidar com isso? Como devemos lidar isso enquanto sociedade, inclusive, com relação à morte, que é um pepino enorme, né? Apesar de tudo, da longevidade? Acho que, na verdade, Robson, a morte é a única certeza que nós temos na vida, né? Tudo na vida é incerto, a morte não. Mas a gente evita pensar nisso, né? A sociedade ocidental tem um distanciamento em relação ao problema da morte. Você tem um amigo que fica doente, gravemente, você nem vai visitar. Você, vou lá, fico muito triste, eu fico muito chateado. E às vezes essas pessoas são largadas no abandono, sozinhas, solitárias mesmo, porque os outros se afastam, porque não gostam desse tema, não gostam de lidar com isso. Eu acho que nós temos que começar isso com as crianças, sabe? Mostrando com clareza para a criança que a morte é um fato da vida, né? Que a vida de todos um dia acabará e que nós temos que lidar com isso com mais naturalidade, né? Sem esse peso que a Para você é difícil dizer que a pessoa vai viver 6 meses ou não, como profissional? É sempre muito difícil, é lógico. É sempre muito difícil para a gente também. Eu passei por essa situação, sei lá, centenas de vezes, porque também não existem duas situações iguais, né? Mas nós temos que ter um entendimento melhor, porque o que nós estamos vendo hoje, o que é? As pessoas que têm condição ficam achando que a morte não pode acontecer de jeito nenhum. E nós, médicos, também somos formados de uma outra forma, somos formados para lutar contra a morte. E, às vezes, a gente passa do ponto, acaba tratando esses doentes mais tempo do que seria o ideal e acabamos não prolongando a vida, mas prolongando o sofrimento dessas pessoas, não é? Acho que existe no mundo inteiro hoje um movimento de tentar humanizar esse momento inevitável da vida de todos nós, né? Cláudia. Drauzio, por que é tão difícil tratar a dependência química? As taxas de recaídas são altíssimas mesmo do álcool, do crack, enfim. A gente vai ter que tratar dependência como uma doença crônica, como diabetes, como uma hipertensão? Eu acho que é uma doença crônica recidivante. Por isso que quando você tem um usuário, Cláudia, que você diz, olha, ele ficou 1 ano e meio sem usar droga. E aí, 1 ano e meio, voltou a usar outra vez. Não tem jeito. Você tem que aplicar para esse usuário o raciocínio que eu aplico para meus doentes com câncer. Eu tenho um doente com câncer avançado, se eu consigo induzir uma remissão de 1 ano e meio, é uma festa, sabe? Consigo um resultado maravilhoso. Mas a doença voltou. Voltou, mas teve 1 ano e meio livre dela. E é assim que a gente tem que pensar com os usuários de droga. Eles vão recidivar, vão
paciência. Alguns vão recidivar, muitos vão recidivar, mas nós temos que, se a gente conseguir obter fases de remissão, já é um resultado positivo. Quer dizer, nós temos que entender o usuário de droga como uma pessoa que adquiriu uma doença crônica e com chance grande dessa doença recidivar. A doença é crônica e é progressiva. Se ele não consegue parar, ela vai se agravando cada vez mais. Drauzio, você no seu livro você menciona a escassez crônica de médicos voluntários nos presídios. Por que isso acontece? Eu não sei, mas é a minha observação esse tempo todo. Então, alguns vão, desistem... Eu cito no livro o doutor Antônio Amaro, que é um colega aqui, diretor da maternidade aqui de Santa Joana, e ficou 5 anos lá com a gente, atendendo. Eu atendi numa sala, eu noutra. Foi o único nesses 28 anos de experiência. Os médicos não gostam desse ambiente. Tem medo, ou não gostam mesmo. Né? Você já foi ameaçado alguma vez? Não? Como é que eles tratam os médicos? Na cadeia? Não, nunca. Ao contrário, nunca. Não, nenhuma palavra mal colocada. Nenhum respeito, é absolutamente total. Total. O Carandiru entrava, subia nos pavilhões, ia no fundo do pavilhão 8, que era o último pavilhão da cadeia. Nunca aconteceu absolutamente nada. Ninguém é louco. Sabe, se fazer uma coisa contra uma pessoa que está indo lá atender, você cria uma inimizade com a comunidade inteira. Você vai continuar o seu trabalho. Você está perto de 30 anos de trabalho. Acaba a pena no Brasil. Não. Sabe o que acontece, Augusto? Lógico que posso parar, faço tanta coisa, é uma a mais, não é? Mas a tendência nossa, qual é? É da gente conviver com pessoas semelhantes, não é? Pessoas do mesmo nível socioeconômico, pessoas do mesmo nível intelectual próximo, se possível com a mesma ideologia política. Né? Essa é a nossa tendência. Só que quando você faz isso, é assim que a gente se sente seguro. Você começa a levar uma vida de acordo com o que pensam aquelas pessoas. Você não tem contato com o contraditório. E para mim é uma coisa fundamental esse contato, sabe, com aquelas pessoas que vêm de uma classe social que é diferente da minha, que vêm de uma situação familiar diferente também, que pegaram um caminho. Você pega uma menina dessas, de 20 anos, ela começa a te contar a vida dela, parece que ela viveu 3 vidas. Como é que pode reunir uma experiência tão grande em tão pouco tempo? E às vezes isso te revolta pelas coisas que elas fizeram, e às vezes ao contrário, às vezes te enternece. Às vezes você fica, sabe, pô, é uma boa pessoa. Pegou esse caminho como podia ter pegado outro. Né? Eu ainda hoje vi uma menina essa que tinha 7 filhos. Está dizendo hoje que hoje você foi É segunda-feira o dia que eu vou. Segunda-feira você... Ela tinha 7 filhos e ela dizia, eu criei meus filhos vendendo droga. Mas consegui dar tudo o que eles precisavam, nenhum deles criou nenhum problema, nenhum deles foi preso, nenhum deles pôs o pé numa delegacia. Ela falou disso com um orgulho tão grande. E você fala, dona, de casos de presas que são avós com 30 e poucos anos. Tem uma lá na cadeia que eu cito no livro, a avó com 28 anos. Com quanto? 28 anos de idade. 28 anos. 28 anos de idade. Ela teve o primeiro filho com 13 anos e a filha agora tinha tido o filho com 14. Ela com 28 anos era avó. Temos tempo para uma última pergunta. Vocês não fazem? Cláudia. Bom, voltando à questão ainda das presidiárias. Uns 2 minutos. Uma das grandes dores, né, que elas relatam é a hora de separar dos filhos, e você colocou aqui também. Como elas reagiram à mulher do Sérgio Cabral, que saiu da cadeia para cuidar do filho? Você não pode imaginar. Da pior forma possível. Da pior forma possível. Porque essa senhora tinha um filho de 14 anos e outro de 12 ou 13, não é? Filhos grandes já, não é? E na cadeia, está vendo, doutor? Olha esse país como é. Solta essa vagabunda. Desculpa, eu não acho que ela seja, mas é o que elas falavam. Solta essa vagabunda que tem dinheiro. E nós aqui na cadeia ficamos aí, né? Os filhos tudo largados, tudo separados, espalhados pela cidade, sem a gente, alguns vão perder contato com eles. Eles é que precisam de nós. Enfim. Infelizmente, o nosso tempo acabou.
Eu agradeço a participação da Cláudia Colucci, da Fabiana Cambricoli, da Cristiane Segato, do Robinson Borges, da Ana Cecília Marques e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Drauzio Varela. Drauzio, como eu disse no início, a minha admiração por você é incondicional. E é um privilégio nós todos que podemos desfrutar durante 1h30 da conversa com o exemplo de lucidez aí que você é. Muito obrigado. Eu que agradeço, Augusto. Muito obrigado a todos. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.